Possa ser que você queira fugir da família que você está, da casa que você está, mas Deus construiu a família que você está. Então comece agora a agradecer a Deus, comece a agradecer a Ele. Pai, obrigado pela família que eu tenho, obrigado pela provisão que o Senhor tem dado. Deus, as portas que estiverem fechadas, Pai, no nome de Jesus, essa noite, começa a abrir as portas sobre a minha família. Começa a pedir a Deus, fala com Ele dizendo o nome daquilo que você quer que abra, se seja uma porta de emprego, se seja a saúde, seja uma cura, como nós declaramos hoje, falamos que Ele é cura. Então fala para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor cure a minha mãe, eu preciso que o Senhor cure os meus filhos, eu preciso que o Senhor cure minha saúde, eu preciso que o Senhor cure a minha enfermidade. Senhor, eu preciso da Tua cura, eu preciso do Teu toque. Pai, toca a minha família com o Teu sobrenatural, Senhor. Só o Senhor pode soprar o vento na minha família, porque o homem não consegue organizar, eu não estou conseguindo, mas o Senhor tem o poder, o Senhor tem o sopro, o Senhor tem a palavra que governa dentro da minha casa. Então começa o que você declarou hoje, o que você declarou hoje, declara sobre a tua casa. Declara sobre a tua casa, meu irmão, sobre a vida dos teus filhos, porque Satanás não tocará, Satanás não vai tocar eles, porque eles são do Senhor. Os teus filhos são do Senhor, os teus filhos são do Senhor. O homem pode tentar tocar, mas o homem não vai pegar. Satanás pode levantar 10.000, mas não tocará nos teus filhos. Assim diz o Senhor para você essa tarde. Espírito Santo, eu oro agora, eu oro, Senhor. Começa a orar pelos teus pais. Por mais que os teus pais comecem a tocar, o Espírito Santo toca também. A palavra fala que o coração dos pais converterão dos filhos, se não dos filhos converterão dos pais. A sua casa, ela precisa sempre da presença do Espírito Santo. É ela que vai trazer a liberdade que você tem buscado todos os dias. Então, Pai, no nome de Jesus, eu oro para que pais sejam cheios da Tua verdade, pais que caminham debaixo da Tua unção, pais que caminham debaixo da Tua autoridade, Pai. No nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, para que a nossa casa, Senhor, seja uma casa de salvação, seja uma casa de libertação, seja uma casa de batismo. A nossa casa é do Senhor Jesus, a nossa casa quem governa é o Senhor. Então nós declaramos, ó Satanás, bate em retirada no nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito de morte, todo espírito de prostituição, bate em retirada da nossa casa, porque você não tem poder, você não tem autoridade. Quem governa a nossa casa é o Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. E eu declaro, todo espírito de medo e todo espírito contrário, você não tem autoridade dentro da nossa casa. Pai, no nome de Jesus, a nossa casa é lugar de bênção, a nossa casa é lugar de paz, a nossa casa é lugar de alegria. Eu declaro agora que nós não vamos fugir da nossa casa para ter paz, nós vamos correr para dentro da nossa casa e vamos achar alegria, paz, alegria, paz. Não adianta fugir da nossa casa, porque o Senhor nos escolheu para que a nossa casa seja uma casa de herança, seja uma casa de paternidade, seja uma casa, Senhor Deus, Espírito Santo, eu declaro no nome de Jesus, toda a tristeza, Pai, que se instala dentro do nosso coração, ao chegar dentro da nossa casa, eu repreendo no nome de Jesus, porque a nossa casa não veio para ter sentimento, Pai, ó Deus, de tristeza, mas de alegria, de paz, de abundância. Oh, aleluia, aleluia. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, que a nossa casa, ela vai começar ainda mais a ser referência para outras famílias. Oh, eu declaro que toda a nossa casa vai ser referência para a nossa rua, toda a nossa casa vai ser referência para o nosso condomínio, toda a nossa casa vai ser referência para o nosso bairro, Senhor. A nossa casa é lugar de milagres, a nossa casa é lugar de Deus, a nossa casa é lugar de paz. Aleluia.
Todos aqueles que entrarem dentro da nossa casa receberão aquilo que só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode dar, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Dá um abraço bem forte a essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela: Jesus quer usar você. E Ele vai usar você. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados, um pouquinho. Fico feliz de mais uma vez estar aqui. Alguns rostos já são, conhecidos já há muitos tempos. Outros não, estou vendo hoje. Mas fico feliz. Faz um tempinho, né, Luquinhas? Há muito tempo, né? Então, mas é isso, é reino. E eu quero tentar ser breve aqui de compartilhar algo com vocês. Tá? Quero compartilhar aqui sobre a vocação para a liberdade. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Essa noite você declarou para que ele pudesse encher. Você declarou que ele abrisse as portas. Você declarou que ele cura. Então você vai precisar tomar posse disso, amém? Aquilo que nós falamos e declaramos é porque nós cremos. Então, se você não está com coragem para entrar naquilo que você liberou, você vai ser forçado a entrar naquilo que você declarou. Se você declarou para ele abrir as portas, então quando ele abrir as portas, entre. Porque às vezes a gente começa a achar algumas coisas, não, é de Deus, ficamos com medo, porque muitas vezes Deus ele faz o de repente. E você acha que às vezes é Satanás. Não, Deus faz o de repente dele na sua vida. Esses dias eu vivi um de repente. Uma noite eu estava chorando muito. Estou falando de agora, de horas, de dias agora. Esse final de semana agora. Meu coração estava de um jeito e ele fez o de repente. Como? Não me pergunte, meus irmãos. E todos os meios tentei. Mas um meio ele fez acontecer. E aconteceu. Amém? Então no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, vai dizer o seguinte. A minha versão vai ser um pouco diferente da sua, mas a gente vai. Que a minha é a versão de hoje, amém? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Vou repetir mais uma vez. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. A palavra vocação, ela vai querer falar para a gente que quer dizer chamar. Então nós como igreja, nós somos chamados para a liberdade. Que liberdade é essa? É uma liberdade em Cristo Jesus, amém? Uma liberdade que muitas vezes o mundo tenta pregar de uma forma, achando que liberdade é eu poder fazer tudo, é eu viver da forma que eu entendo. Isso não é liberdade, isso é estar numa prisão. Mas quando nós estamos em Cristo, mesmo quando nós estamos presos, nós estamos livres. O apóstolo falava muito sobre isso. E aí todos nós buscamos liberdade, mas o mundo vem de uma ideia distorcida dela. Como se liberdade fosse fazer tudo o que quisermos. A verdadeira liberdade é encontrada em Cristo, quando somos libertos do pecado e vivemos guiados pelo Espírito. Amados, quando nós somos libertos do pecado e a gente começa a viver agora uma nova vida em Cristo, a gente começa a viver essa liberdade.
E as pessoas que estão em nossa volta, elas começam a nos ver de uma forma diferente, achando que agora a gente virou um religioso, ou que a gente agora virou um fanático, ou que agora a gente virou um santinho, ou que a gente virou isso e aquilo, mas não consegue compreender que antigamente eu achava que estava livre, mas eu estava preso na minha natureza. Só que quando eu encontrei a verdadeira liberdade, eu comecei a me sentir livre. Mas Henrique, mas na igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, amado. Não se trata de não fazer ou de fazer, se trata daquilo que o meu coração, em Deus. Porque muitas vezes a gente começa a viver o evangelho baseado em regras. E às vezes regras, quando a gente fala, a gente quer ultrapassar. Mas quando eu vivo o evangelho baseado na paixão de Jesus, que eu amo a Ele, não é baseado em regras, é além de regras, é porque eu amo. E porque eu amo, eu não quero entristecer o seu coração. Perceba que quando você tem alguém muito conhecido, ou alguém que você ama tanto, você faz de tudo para o quê? Não magoar essa pessoa, certo? Você faz de tudo, sim ou não? Vamos ser francos e diretos. Você faz de tudo. Você move céus e terras para não entristecer a pessoa que você ama. E com Cristo não é diferente, meu irmão. A gente tem que fazer de tudo para não entristecer o seu coração. Mas aí vem pessoas de não, mas Ele é amor, Ele perdoa. Então a gente vai viver baseado nisso. Eu erro, Ele perdoa, Deus é amor, a graça de Deus. Vou viver então da forma que eu quero e Ele ama, Ele perdoa. E a gente esquece que a gente não está baseado no livro de regras, amado. A gente faz porque a gente ama. A gente deixa de fazer, não porque, o meu pastor, o meu líder disse, não faça. Não, é porque o coração de Deus, Ele magoa. E eu não faço, e eu não falo mais o que eu falava. Por quê? Porque eu não sinto mais prazer naquilo. Eu sinto em prazer em agradar a Cristo. E aí eu queria falar 3 pontos para vocês. O primeiro ponto é: a liberdade não é licença para pecar, amém? Paulo adverte que não devemos usar a liberdade para desculpa para viver na carne. Muitas vezes a gente usa aquela frase: olha, a carne é fraca. Mas a palavra vai dizer que tem uma vírgula dizendo: mas o espírito está pronto. O que isso quer dizer? Que o meu espírito, o seu espírito, amados, ele é puro. A nossa carne não. Isso aqui, isso é podre, é ruim. Isso aqui não muda não, amados. A minha carne, essa não muda não. A gente tem que matar todo dia. Porque tem dia que eu acordo, tem dia que você acorda. Possa ser que amanhã a gente acorde assim, cuspindo fogo. Mas quando chega terça-feira, a gente acorda já não querendo. É assim ou não é? Tem dia que a gente acorda, que a gente já dá um labareda, cambalhota, corre, cospe fogo, fala, profetiza, declara, vê. Mas quando vê alguns dias, a gente vai, olha para a palavra e fala: e agora o que eu faço? É assim ou não é? Falo por mim. Tem dias que eu acordo que eu quero comer Bíblia, meu irmão. Boto louvor, faço isso, estou alegre, estou bem, falo com todo mundo, glória, faz, daqui a pouco. Mas tem dias, meu irmão, que você não quer papo com ninguém. É ou não é? E aí muita gente vai falar: é crente. Verdade. Por isso que nós somos vistos o tempo todo. Só que a gente precisa entender: a liberdade que a gente tem em Cristo não é para fazer o que a gente bem entende, mas é a gente lutar contra a nossa própria vontade. Amados, todos os dias eu e você, a gente vai lutar com a nossa própria carne, com a nossa vontade. A gente vai lutar. E a gente precisa lutar. Por quê? Porque existe alguém dentro de você, que é você mesmo, que quer fazer algo que não é para fazer. E você sabe que não é para fazer. E você luta com você mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você luta com você. Muitas vezes a gente fala: não, a gente tem mania de colocar a culpa no demônio. Foi o capiroto, foi Satanás. Não, meu irmão, fui eu. Fui eu que falei, fui eu que fiz, fui eu que coloquei a mão, fui eu que pensei dessa forma, fui eu que falei dessa forma. E eu quero tirar a minha culpa e lançar para Satanás. Meu irmão, Satanás não sabe o que se passa aqui, meu irmão. Entende? E às vezes a gente quer tirar. Não, a gente tem que realmente ver qual é a nossa culpa e dizer: Senhor, me perdoe, me ajude. Me ajude a eu poder matar o meu eu todos os dias. Senhor, eu amo, mas eu preciso controlar o meu eu preciso controlar o meu temperamento, eu preciso controlar o meu orgulho, eu preciso controlar a minha língua.
Porque aqui ela sopra vida abundante, mas também ela mata. Você sabia que com o poder da sua língua você pode matar alguém por uma eternidade? Como assim, Henrique? Eu não falo morte física, meu irmão. Eu falo morte espiritual. E por que eterna? Porque nós somos eternos. Passou dessa vida aqui. Existem pessoas que estão vivendo algo que alguém liberou maldição, e essa pessoa está vivendo até hoje. Ela não consegue sair daquilo ali porque alguém feriu, alguém falou, e está sendo difícil para ela porque ela não acha cura. E a única cura, amado, ela pode tentar fazer de tudo, qualquer tipo de coisa, mas se ela não se encontrar com Jesus, ela não vai ser curada. Ela pode fazer todo tipo de encontro, ela pode fazer tudo, mas portanto que encontre Jesus. Mas se não encontrar Jesus, ela não vai ser curada. Eu só sou curado da minha mente quando Jesus toca em mim, entra em mim e me faz algo novo, me faz alguém. Porque eu não vou mais habitar, quem vai habitar é Ele. E eu não vou mais pensar como eu penso, eu vou pensar como Ele pensa. A verdadeira liberdade nos convida a dizer não ao que nos aprisione, aí sim a santidade. Muitas vezes todo mundo acha que santidade é deixar de fazer aquilo. Olha, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer ciclano. Isso é um conjunto de regras. Não, santidade, mas não se baseia nisso. Santidade se baseia naquilo que eu deixo de fazer. Não porque, olha, não pode não, tu agora é crente. Não, meu irmão, eu deixo de fazer porque eu não tenho um prazer naquilo. Eu tenho um prazer de estar na presença. Eu tenho um prazer de alegrar o coração dele. Eu tenho um prazer daquilo que um dia eu poderia ter e não tenho mais. Porque Ele habita em mim, amados. Quando eu entendo que Ele mora comigo, quando eu entendo que Ele habita em mim, quando eu ando nos lugares, eu não olho para um cara no chão e olho para um cara qualquer. Eu olho como a alma, eu olho que Jesus pode tocar. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora. A gente começa a olhar para as pessoas diferentes, de uma forma diferente, meu irmão. Você começa a olhar com os olhos de Jesus, porque um dia ninguém olhava para você e Cristo olhou para você. Você não era ninguém, você não era nada, meu irmão. Você podia e pode ter tudo nessa terra, mas se você não tem Jesus, nós não temos nada. E aí Jesus olhou para você. A partir do momento que Jesus olha para você, você vai começar a olhar para alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém pode ser pessoas que caminham com você todos os dias, meu irmão. Possa ser que você pode convidar e ele querer vir à igreja, ele não vai querer, amém. Mas você vai ser a igreja que vai até ele. Você vai levar conforto, você vai levar vida, você vai levar provisão para ele, você vai levar a palavra, você vai levar a presença, porque habita dentro de você, não é mais nos seus ombros. A gente não mais levanta a arca, a gente agora tem a arca dentro de nós. Então aonde eu vou, onde eu coloco as minhas mãos, meu irmão, os enfermos eles são curados. Quando eu coloco as plantas dos meus pés, começa a vir uma liberdade de Deus no lugar que eu entro. Ah não, Henrique, essa empresa é um problema. Não, meu irmão, é porque você ainda não colocou a sua mão, você não colocou os seus pés como autoridade de filho. Quando você externa essa autoridade, quando você fala a palavra naquele ambiente, o ambiente vai mudar. Quando a gente sair daqui, esse ambiente vai continuar parede. Vai continuar a parede. Mas se a gente sair daqui nesse exato momento e a gente for ali para o posto de gasolina, a unção que está aqui vai estar ali. Se a gente sair daqui e a gente for ali para aquele supermercado, se a gente fizer o mesmo culto, a mesma cura que acontece aqui, acontece ali. Por quê? Porque não é sobre o ambiente, é sobre você. O altar agora não é esse altar, o altar é você. As pessoas vão em você, as pessoas vão pedir oração a você, as pessoas vão dizer ora por mim, as pessoas vão dizer fala, olha, lembra de mim, olha, você sabe daquela causa, ora por mim. O que é que você vai fazer? Não, vou levar lá para o altar. Não, ele está levando para o altar que é você. Você vai pegar isso e vai clamar ao Senhor e vai interceder e vai falar: Senhor, seja feita a sua vontade. Aleluia. Então, primeiro ponto, a liberdade não é licença para pecar. Segundo ponto, andar no Espírito é a chave da liberdade, meu irmão.
A igreja, ela precisa entender que ela precisa andar no Espírito. Ela não vai apenas se mover em alguns momentos. O Espírito não, a manifestação, não. Eu vou andar no Espírito todos os dias. Por isso que ele diz, olha, em Gálatas 5,16, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Você começa a procurar todo mundo e não procura o Espírito. O Espírito habita em você, o Espírito mora em você. Você procura todo mundo, mas esquece de procurar o Espírito que está em você. Você passa por um momento tão difícil, um aperto tão difícil, você manda mensagem no WhatsApp para todo mundo, você manda mensagem para todo mundo, para os teus contatos, mas esquece de falar com o Espírito. Seja onde você estiver, seja onde você for, Ele escuta onde você estiver. O Espírito que mora dentro de você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E às vezes, sabe por que a gente se entristece e se decepciona? Porque a gente espera receber de volta das pessoas aquilo que a gente está querendo receber. Você deposita em alguém, ele não corresponde, você se frustra, se decepciona e ainda vai falar mal dele para alguém. Sabe o que acontece? As pessoas começam a ficar machucadas porque começam a ouvir aquilo que você falou, mas elas não conhecem ele e começam a não ficar mais perto porque alguém falou, mas falou porque esperou receber algo. Amado, deixa eu falar algo para você. Não deposite em receber aquilo que só o Senhor pode te dar como resposta. Eu garanto a você que o Espírito não vai decepcionar você. Eu garanto a você que Jesus não vai mentir para você, assim como o homem pode mentir. Por quê, Henrique? Porque Ele é fiel, mesmo eu sendo infiel. Porque é o caráter de Deus, meu irmão, é o caráter de Deus. Mas a gente deposita tanto nas pessoas que a gente esquece de procurar o Espírito. A palavra fala o seguinte, olha, Jesus falou para os apóstolos: não saiam daqui. Os apóstolos queriam ir embora, eles não saem até que se cumpra uma promessa. E numa palavra ele também vai dizer, olha, eu deixarei com vocês o Espírito Consolador. Ele fala sobre o Espírito Santo. Então nos momentos mais difíceis, a primeira pessoa que você tem que procurar é Ele. Chore, grite, esperneie, grite, mas grite com Ele, meu irmão. Fecha a porta do teu quarto, grita, bate, não tem problema, mas fala para Ele. A gente procura todo mundo, para quando está tudo já embaraçado, a gente vai procurar Ele para resolver. Viver pelo Espírito significa buscar intimidade com Deus diariamente, através da oração, da palavra e da comunhão. Eu preciso orar, meu irmão, eu preciso ler a palavra, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Não adianta, meu irmão, eu buscar os milagres, não adianta eu querer tudo que o Senhor tem se eu não oro, se eu não busco a palavra, se eu não tenho comunhão. Amado, eu preciso gerar isso. É por isso que muitos casamentos acabam, porque acabou a intimidade, acabou a comunhão, não consegue conversar, não consegue estar junto, só briga, acabou. É a mesma coisa, amado, quando eu não tenho conexão, quando eu não tenho intimidade, não há mais o que falar. E eu preciso gerar intimidade com Jesus. Eu preciso, para que eu não venha ser levado por qualquer vento de doutrina, para que eu não venha, sabe, a tentação vir e eu ceder, não, mas ao contrário, por mais que ela venha, o Senhor Jesus, Ele foi levado para o deserto. O Espírito pegou Jesus e levou ele até o deserto. Não foi Satanás. O Espírito levou ele para ser tentado lá. Satanás veio, mas ele, quando tentava o Senhor Jesus, ele usava a palavra para repreender tudo aquilo que Satanás falava. Se você não caminha debaixo da palavra, você não vai conseguir repreender tudo que vier a você. Quando o mal vem, você repreende, porque você tem autoridade. Você sabe quem você vive, você sabe quem você busca, você sabe quem está com você.
O Espírito Santo nos capacita a vencer as obras da carne. Abre por favor em Gálatas capítulo 5, verso 19. A palavra vai dizer assim, ó, a partir do verso 19 até o 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Todos os dias, eu e você estamos sujeitos a tudo, mas nós precisamos, amados, lutar todos os dias, para que o mal não vença, mas que nós venhamos vencer o mal. Amados, se você começar a observar, e se você começar a refletir, olha para como está o mundo. Amados, as pessoas se amam cada vez menos, as pessoas não têm mais paciência umas com as outras. É pai e mãe matando os próprios filhos matando seus próprios pais, os próprios pais tendo relação com seus filhos. Os vizinhos matando um outro por carro, por vaga de garagem. Amados, tudo que você vê hoje na internet, você começa a olhar, você olha por besteira. O amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Mas eu e você, nós temos aquilo que a geração precisa, que é a presença de Jesus Cristo. É a presença, porque tudo isso vai passar, meu amado. Tudo isso vai passar e nós vamos morar com Ele. Mas eu quero falar algo para você: não desista. Lute, não desista, aconteça o que for para acontecer, continue. Está mancando, continue. Está doendo, continue. Está doendo, continue andando. Está doendo muito e continue se arrastando. Henrique, dói muito, eu vou cair, continue, porque vai chegar alguém que vai segurar na sua mão. Ande no Espírito, amado. Deixa as pessoas te chamarem de qualquer coisa. Deixa as pessoas te chamarem que só quer ser o santinho. Olha, a irmã chegou. Amado, mas quando ele entende que o irmão chegou, quando ela entende que o irmão chegou no ambiente, a galera ali, ninguém começa mais. O povo para de falar palavrão. Tem coisas que o pessoal para porque tem temor quando você chega, porque sabe quem você carrega. Então as conversas indecentes param ali porque você chegou. Os planos errados começam a parar ali porque você chegou, porque teme ao que você tem. E eu não falo, amados, de bens materiais, mas se ele enxergar para você e ver o que você carrega, amado, acredite, quem planeja ter um mau dia vai ver aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Então, amados, quando você chega em qualquer ambiente, você veio para mudar o ambiente. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a vencer as obras da carne e a manifestar o fruto do Espírito. Amados, liberdade não é ausência de limites, é a presença de Deus dirigindo cada passo. Você precisa entender que todos os dias você vai precisar abastecer a tua bateria. Da forma que você acorda, você faz as suas coisas. Da mesma forma que você precisa trabalhar e fazer todos os seus afazeres, porque você precisa pagar suas contas, meu irmão. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar a pessoa do Senhor Jesus, para que a tua lamparina não se apague. Porque se um dia a tua lamparina apagar, você vai se perder. Porque se você andar e entrar num ambiente totalmente escuro, sem um pingo de luz, você não enxerga nada. Nada. Mas se você acender uma luz no meio do escuro, você consegue ver.
Faça um teste, desligue tudo, bote só uma luz, você não se perde. Não deixe que a sua lamparina se apague. E o terceiro ponto, a verdadeira liberdade, ela gera transformação. Eu entendo que a liberdade não é uma licença para eu pecar. E eu começo a entender que eu começo a andar no Espírito, é a chave da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Não aquilo que o mundo fala, tu tem que fazer isso. Não, não. Eu faço aquilo que agrada a Deus. E eu que tenho o Espírito, eu sinto quando eu não estou agradando a Ele. Eu não tenho paz, é a primeira coisa, amado. Quando você tem temor a Deus, a primeira coisa que você sente, teu corpo fica quente, seu coração esquenta, você começa a não ter paz no coração, tua mente começa a ficar confusa, você não consegue ter a certeza, a clareza. Mas quando você começa a ter paz, vem clareza, vem a certeza, você sabe. Primeira coisa, quando Deus, se você tem dúvida, se há dúvida, não faça nada. Não faça nada até você ter clareza. Porque quando você tem dúvida, amado, você corre um certo risco de não fazer a vontade de Deus. A dúvida, vai buscando a Ele até trazer clareza e certeza. Possa ser que a sua certeza para muitos vai dizer, olha que louca, olha que louco, como é que ele está fazendo isso? Mas foi a certeza que ele disse, foi a certeza que ele falou. E quando as pessoas olharem e vão dizer, como é que pode, amado? Ele quer confundir. Quem se acha o sábio, meu irmão, pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então uma verdadeira liberdade gera transformação. Quando vivemos livres em Cristo, inspiramos outros a quererem essa mesma liberdade. As pessoas começam a ver você diferente. Começam a observar que você não fala mais daquela forma. Você tinha uma forma de falar e você não está falando mais. Então daí ela já sabe. Vamos lá. Digamos que você chega na empresa, um exemplo, e você tem um costume de falar algo quando você chegava e todo mundo. Só que aí quando você começa a entender, quando você começa a carregar Jesus de fato, você chega a um certo dia, aquilo que era costume de você falar, nessa vez você não fala, as pessoas começam a estranhar. Poxa, mas por quê? Porque agora você sente e sabe que não pode mais falar aquilo. Você isso não faz mais parte de você. Não precisa ninguém ficar forçando, não faz. Quem convence é o Espírito. É por isso que eu digo, se começar a buscar o Espírito, você consegue sair de todas as coisas. Mas muitas vezes o homem quer lançar só regras, e a pessoa ela deixa de fazer porque é regra e não porque ela tem paixão de não fazer aquilo. E aí a maioria das pessoas que ficam baseadas só em regras, elas vivem decepcionadas, frustradas e com raiva. Mas continua lá para a igreja, mas há um rancor dentro. Mas pessoas que cada vez buscam mais o Espírito, em agradar a Ele, independente se, não, falaram, não, eu sinto, isso não vai agradar o coração. Você tem leveza na sua caminhada, a tua caminhada ela se torna mais leve, mesmo sabendo que está tudo difícil, porque você não faz por obrigação. Eu agora sou evangélico. Não, irmão. Evangélico é só Existem vários que são evangélicos. O próprio Satanás, ele é crente, meu irmão. Até Satanás é crente. Quem é crente é quem crê em Deus. E Deus, Jesus, ele não chama pessoas crentes. Jesus está chamando discípulos. E Satanás não é discípulo. Você entende? Há várias pessoas que creem em Deus. Pessoas creem não, mas ele chama discípulos, verdadeiros adoradores. Somos chamados a ser luz e a mostrar que ser livre é viver em amor, servindo uns aos outros. Amados, quando você tem Cristo dentro de você, você começa a amar as pessoas de uma forma diferente. Você olha para aquelas pessoas que te perseguiam, você começa a olhar de uma forma melhor. Por isso que eu falo, se você se aproxima da palavra, você ama mais. Se você se distancia da palavra, você ama menos. Eu quero sair daquela empresa que eu não aguento mais. Começa a ficar perto da palavra, que você vai amar aquelas pessoas, você vai olhar de uma forma, você vai ir para aquele ambiente de uma forma diferente.
estão me perseguindo, mas o amor constrange, meu amado. O amor constrange. Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele viu Estevão ser apedrejado na sua frente. Estevão foi levado para a frente da cidade e eles começaram a apedrejar Estevão. A face de Estevão brilhava. Paulo viu aquela situação, ficou naquele momento, ele não entendeu. O tempo se passou. Paulo foi autorizado para ir buscar os cristãos. No meio do caminho ele estava em cima do cavalo e alguém falou: Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento Saulo parou, olhou para cima, caiu do cavalo e parou de enxergar. Aí Deus falou com Ananias do outro lado: Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita, casa tal, e procure um homem chamado Saulo. Ele disse: Senhor, Saulo? Mas Saulo veio para nos matar, nos perseguir. Mas o profeta de verdade, meu irmão, ele não vai querer agradar os outros. Ele vai fazer a missão que Deus deu. Ele podia entender: eu vou perder minha vida, mas se o Senhor está dizendo para eu ir, eu irei. Ananias entrou na casa. Ele viu que aquele homem estava ali. Saulo estava sentado, deitado na cama, sem enxergar nada. E naquele momento Saulo decidiu entregar a sua vida a Jesus. Os seus olhos começaram a enxergar e ele começou a entender. Ele disse assim: Ananias, olha, Deus fala para ele: a partir de hoje eu vou te mostrar como é sofrer no meu nome. Então eu vou falar algo para você. Deus te chama para você sofrer pelo nome dele. Ah não, Henrique, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. A cruz do Calvário é sua bênção. A cruz do Calvário é sua vitória. Se você não tem a cruz, amado, queira a cruz vai te trazer tudo. A cruz é o que traz o sangue de Jesus. Saulo entendeu, só que quando Saulo saiu, os discípulos não aceitaram, porque ele disse: a partir de hoje tu não vai ser mais Saulo, vai ser chamado Paulo. Sabe que as pessoas começam a olhar para a gente, as pessoas conhecem a gente de uma forma. Só que as pessoas estão conhecendo a gente de uma forma, só que elas não acreditam agora a forma que nós estamos. Por quê? Porque elas nos conheciam daquele jeito. Mas eu não vou querer me mostrar para elas, mas aquilo que eu busco todos os dias vai mostrar a elas agora quem eu sou. Eu não preciso agora dizer eu sou crente, eu boto a Bíblia embaixo da Bíblia, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Eu não falo mais palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu agora vou para a igreja, agora eu prego, agora eu canto. Eu não preciso falar. Quando eu começo a andar nos ambientes, as pessoas começam a sentir o que eu tenho. Eu ando para a direita, a presença vai. Eu ando para a esquerda, a presença vai. Eu começo a ver o enfermo, ele começa a se levantar. Eu começo a ver o coxo, ele começa a se levantar. Porque agora eu não vivo mais eu vivo o que Cristo vive em mim. Paulo se tornou o homem que mais escreveu o Novo Testamento, amado. E eu quero te fazer uma pergunta: tu acha que Deus não quer usar a tua vida? Tu vai fugir até quando? Tu vai fugir até quando? Se Deus chamou Saulo, que foi o maior perseguidor, Ele quer nos chamar todos os dias para fazer a vontade dEle. Deus está chamando você para viver uma vida livre de culpa, de medo e de escravidão do pecado. Mas Henrique, quer dizer que eu nunca vou pecar? Não, não é isso, amado. A diferença de você pecar e a diferença de você viver no pecado é outra. Eu pintar uma parede, isso faz de mim um pintor? Sim ou não? Só porque eu pintei a parede, está lindo, tá? Mas isso faz de mim um pintor, amados? Não, porque eu não exerço aquilo, eu precisei fazer. E não é porque você pegou que agora não, Deus sabe porque a palavra de Deus fala também lá em João: se você não peca, você está se tornando como um mentiroso. Mas eu não exerço a função de um pecador que fica pecando. Eu entendo que eu não vivo mais para mim, agora eu preciso exercer para poder glorificar o nome dele. Mas Henrique, se eu errar, vai, confessa a ele, se arrepende e começa aí de novo. O que você não pode é deixar tudo para trás, aquilo que um dia ele começou, porque se você parar, tem muita gente que vai ficar para trás. Se você parar hoje, possa ser que tua família pereça para o resto da vida. Vai doer muito.
Henrique, vão falar de mim, vão falar e muito. Henrique, minha reputação pode ser que seja lá para baixo, que fique lá para baixo, mas vão ver que Cristo vai mudar a sua vida e vai transformar dentro da sua casa. A liberdade de Cristo oferece a completa. Liberta a nossa mente, coração e alma. Andar no Espírito é escolher todos os dias seguir Jesus. Renunciar à velha natureza e viver a nova vida. Fica de pé, por favor. A liberdade de Cristo, ela é maior, amados. Não pare aquilo que Deus chamou para você fazer. Não pare de forma alguma. Mas Henrique, eu estou tão frio. Continue, meu irmão. Minha irmã, continue. Eu estava um tempo atrás, eu disse, só o Senhor Jesus. Minha cabeça já estava tão aflita, que eu estava tendo caspa emocional, mano. Eu estava ficando cheio de mancha no corpo. Sabe o que é isso? Preocupação, estresse, ansiedade, de você querer poder resolver as coisas, mas não está mais. Você tenta resolver, e você tenta e não dá. E naquele lado fica uma pressão gigante para que aconteça, que você resolva, e você ao mesmo tempo querendo resolver, você sabe, mas você fala assim, não está indo mais, e você começa a ficar todos os dias, amado, todos os dias. Eu me lembro, passou umas 2 semanas, eu estava na loja, eu comecei a falar do nada, e do nada a minha respiração parou durante alguns segundos, parou, amado, parou, eu disse agora, parou. Quando eu voltei, amado, só caiu uma lágrima aqui. Eu disse, meu Deus, faz o que eu não posso fazer. Eu quero e desejo lutar todos os dias. Eu comecei, Deus, me enche, Jesus, me enche. Porque quando o Senhor me enche, eu começo a descansar. Quando o Senhor me enche, eu começo a querer fazer a sua vontade. Quando o Senhor me enche, eu decido, eu quero, eu desejo. E eu comecei, Senhor, enche-me mais uma vez. Enche-me mais uma vez, porque tem um furo e está saindo. Mas o Senhor pode me encher, Oh! Eu quero essa noite desafiar você a dar um passo de fé essa noite, aumentar um nível com Ele. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas todos os dias nós temos lutas e guerras que a gente enfrenta, que a gente olha assim, eu não conseguirei, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E realmente eu não vou dar conta, sozinho eu não dou conta. Eu entendi ali, eu disse, realmente eu não dou conta. O que é que está acontecendo? Eu não posso mais lutar com as minhas forças, eu preciso lutar e caminhar com Ele. E aí onde começa a vir a guerra, eu comecei a lembrar, eu preciso andar no Espírito, A chave da liberdade em Cristo é eu andar no Espírito. Porque quando eu ando na carne, quando eu ando nos meus pensamentos, quando eu ando eu querendo fazer a minha vontade, eu com a minha força, eu vou resolver, eu no meio do caminho eu começo a entender que eu começo a ficar fraco. E aí Ele vem, e aí Ele começa a nos encher, e eu achando que eu vou perecer, Ele começa a me encher. Sabe quando você pega ali uma boia e ela está ali, você prefere pegar, perceba, você pega uma bomba, ela é mais rápido de encher, no instante ela enche. Mas vai ter momentos que você não vai ter a bomba, você vai ter que encher na boca. E como é que é? Nem na mão, assim é até bom, é pegar na boca. Eu passei, eu acho que meia hora para pegar um negócio desse, deu manhã aqui para encher, para dar para Joaquim. E nada mais, o que é que ia acontecendo? Eu ia exercendo.
O que você precisa entender não é uma vez que você lê. Eu não entendi, vai ler de novo. 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 Vai ter uma hora que você vai entender. Mas não deixe de ler a palavra de Deus. Henrique, eu só estou conseguindo orar 1 minuto. Ore de novo. Eu não estou conseguindo orar 2 minutos. Continue orando, porque hoje é 1 minuto. Amanhã é 1 minuto. Depois você vai para 2 minutos. Continua orando. Eu vou para 3 minutos. Continua orando. Vai para 10 minutos. Continua orando. Eu faço de novo. Voltei para 1 minuto. Meu Deus, eu vou parar. Não, continue. Você volta e ora 10 minutos. Aí você começa a se encher. Quando você vem para esse ambiente, começa a andar sobre as águas. Começa a andar pelo fogo. Aí passa no meio da semana, você meio que se afoga. Você quer parar. Ele te fala de novo, vai parar, porque se você já andou 50 metros, continue, ande. Porque Ele provê todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Então começa a externar para Ele agora. Espírito Santo. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me. Você vai se abrir para Ele essa noite. Enche-me, Deus. Enche-me. Deus. Enche-me, Deus. Você vai dando cada passo. Você vai dando cada passo, mas você vai continuando. Tu provês o fogo, porque Ele é que provê o fogo. e eu sacrifício sou. Você vem para queimar nesse fogo. Tu provês o Espírito, Ele vai prover para você. e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me. Você está entendendo? Deus. Aí você vai começar a pedir a Ele agora. Você vai começar a pedir a Ele agora. Você vai começar a pedir a Ele agora. Enche-me, Deus. Vamos lá. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua. Enche-me. Enche-me, Deus. Aí você pede a Ele. Aí você começa a pedir: enche-me, enche-me, enche-me. Racandalabarabassoria, labarabaceraba. Racandalabarabassoria, labarabarabassarabarabarabasse. Ai, a soria, labarabasse. Enche-me. Peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele. Enche-me, enche-me, Deus.
você começa a pedir a Ele, e Ele começa a te encher. Enche, enche, enche. Saca pela vassoura, ela vai. Raca pela vassoura, ela vai. Enche, 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 enche. Checa a vassoura, ela vai. Enche, 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 enche. Saca a vassoura, ela vai. Enche, 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 enche. Enche, enche, mais, 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 mais. Saca a vassoura, ela vai. Mais, 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 mais. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, ela vassoura e ela vai. Peça a Ele essa noite, peça a Ele essa noite, peça, peça. Enche-me, Deus, enche-me. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mais, mais, mais. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-nos, enche-nos, enche-me, Deus, enche-me. Jesus, mais Espírito Santo sobre a tua filha, mais Espírito Santo, mais, 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 mais. Saca a vassoura, mais. Adore, 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 mais, mais. Derrama sua Saca a vassoura, ela vai. Mais, mais, mais. Pai, no nome de Jesus, usa teu filho onde ele estiver, Pai. Pai, no nome de Jesus, usa, usa, usa. Derrama sua glória e enche-me, Deus. Mais, mais, mais. Usa mais a tua filha, Senhor, mais, mais, mais. Vassoura, mais. Fogo, 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 fogo. Usa teus filhos, usa teus filhos, usa teus filhos, mais, 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 mais. Usa teu filho, Senhor, onde ele estiver. Usa, 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 mais, mais. Usa teu filho, Pai. Usa teu filho com fogo, o fogo, o fogo, com fogo, 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 fogo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Mais, 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 mais. Racalabarabassoura, elabarabasseira, elabarabarabarabá. Racalabarabassoura, elabarabasseira, elabarabarabarabá. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
olha só. Ele começou a encher você. E quando ele começa a encher você, ele vai começar a mudar o percurso da sua vida. Porque a palavra fala que quando Saulo foi perseguir, ele mudou o percurso de Saulo. As pessoas olhavam Saulo de um jeito, as pessoas te olham de um jeito, mas no meio do percurso, ele abriu um novo caminho para Saulo passar. E esse novo mesmo caminho ele está abrindo para você passar. As pessoas não vão olhar para quem você era, elas vão olhar para quem você se tornou quando Cristo chegou na sua vida. Ei, ele começa a mudar a trajetória. Ele começa a mudar a tua trajetória, porque ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Não foge, não foge dos planos dele. Não foge dos planos dele. Não fuja dos planos dele. Até hoje o inimigo está tentando. Ele está tentando envergonhar você e sua família. E você não vai deixar.